E nessa tarde eu quero falar com vocês sobre um assunto que Deus colocou no meu coração, que é falar sobre humildade. Humildade e sobre o seu antagônico, que é a arrogância. Mas antes de eu entrar no assunto propriamente dito, nas escrituras e na palavra, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive na minha vida pessoal e depois do que aconteceu, veio na minha mente essa questão e por isso, daquele dia, eu resolvi que a próxima vez que eu tivesse a oportunidade de compartilhar pensamentos com a igreja, eu ia falar sobre isso. Que, na verdade, hoje eu vou compartilhar uns pensamentos com vocês. Para mim, falar que eu sou pregador é muita coisa. Eu ainda estou aprendendo. Pregador, o pastor Palmeiro, o Domingos, o Álvaro, outros irmãos aqui. Eu ainda estou aprendendo. Mas eu quero dividir esse pensamento com vocês. Tem alguém aqui que mora na região de Ovar ou do Furadouro? Tem alguém aqui? Se tiver, dá um Furadouro e Ovar. Ok. Vamos lá. Há aproximadamente uns 2 meses atrás, eu trabalho numa grande empresa aqui no Polo Industrial de Ovar e estavam instalando um robô no equipamento que eu trabalho de produção para, segundo eles, agilizarem, melhorarem o processo de produção ali. E como eu trabalho naquele equipamento e conheço bem o serviço, a gente estava ali acompanhando os homens que estavam montando o robô, dando ideias, eles me perguntavam, e a gente tinha aquele convívio ali. E um certo dia, o dono da empresa, uma pessoa muito rica, com uma posição social altíssima, né, esteve ali para ver como é que estava o andamento da montagem do robô e tudo, e ele chegou ao local. E trabalhamos lá, eu e mais um irmão, um parceiro também brasileiro. Por que eu falei que eu era brasileiro? Estava todo mundo pensando que eu era de Lisboa, pastor, pelo meu sotaque, agora sabem que eu sou brasileiro. E aí, esse irmão também brasileiro e cristão, a gente estava ali e eu vi o patrão entrando. Eu falei com ele: olha, ô Rogério, vamos fazer um papel cordial, né, educado, vamos chegar, vamos cumprimentar ele e vamos ver se ele precisa de alguma coisa. E assim a gente fez, a gente chegou perto dele. Ô senhor fulano, não vou falar o nome dele por questões éticas. Ô senhor fulano, boa tarde. Se o senhor precisar de alguma coisa, quiser saber de alguma coisa, a gente está à sua disposição. Aquele homem, além dele não ter devolvido o cumprimento de boa tarde, ele nem sequer olhou para nós. Ele não olhou nos nossos rostos. Ele ignorou a gente completamente. Como eu sou uma pessoa que eu não ligo para isso, na verdade, a gente tem que... E aí vai entrar depois na palavra, eu vou entrar na palavra. Na verdade, com pessoas arrogantes, irmãos, a gente não pode ter raiva de uma pessoa dessa ou ficar chateado. A gente tem que ter pena. Com uma pessoa dessa demonstra o total desconhecimento de Jesus Cristo e do que é o Senhor. E a gente tem que aprender a amar essas pessoas. Então, a gente não deve ter raiva ou rancor, a gente deve orar por elas. Mas eu senti que o meu amigo ficou bem chateado. O semblante dele mudou, ele falou comigo: João, ele nem sequer olhou para nós, nada, ignorou a gente. Aí eu vi que ele estava sentido, falei: Rogério, olha, liga para isso não, você é um bom profissional, vamos continuar o nosso trabalho. Às vezes ele está com algum problema na cabeça, a gente não sabe o que é, deixa o homem, vamos trabalhar. Ok, passado mais ou menos 1 mês e meio desse acontecimento, eu faço parte da brigada de incêndio da empresa. Eram aproximadamente 11h30 da noite, e agora sim quem é ali de perto vai lembrar. E a sirene de incêndio disparou. Aquele barulho horrível. Então, eu só lembro que na hora que tocou a sirene, eu já larguei o que eu estava fazendo, saí correndo rumo ao quartel da brigada. Cheguei lá, me enfardei, peguei os equipamentos e atravessei a fábrica correndo. Para lá, junto com os meus colegas, a gente começar a combater aquele princípio de incêndio. E ficamos naquela guerra ali quase 2 horas combatendo o fogo e o incêndio. Calor, fumo de fogo e o risco, né, de estar ali combatendo, mas ficamos ali 2 horas. Eu já estava aqui, o meu físico já não estava aguentando mais, porque ali eu senti o peso dos meus 34 anos.
Já é diferente de quando eu tinha 18, já não é o mesmo. E 2 horas combatendo aquele incêndio ali, aquela guerra, e chegaram os bombeiros profissionais. Quando eles chegaram, a gente já tinha controlado a situação. E aproximadamente às 2 horas da manhã, o mesmo patrão que nos ignorou aquele dia, chegou lá. Chegou, passou por nós da brigada e foi falar direto com os bombeiros profissionais. E quando ele estava ali conversando, os bombeiros profissionais falaram: não foi a gente que controlou nada. Quando a gente chegou, a brigada já tinha controlado o incêndio. E aquele homem enrolou um pouco conversando, mas depois não teve jeito. Ele chegou e com os olhos meio lacrimejando, ele não estava chorando, mas estava com os olhos meio lacrimejando. Ele pegou na mão de cada um de nós e agradeceu, nos cumprimentou. E qual a lição que eu tirei disso? Eu não sei, irmãos, mas eu creio que naquele momento Deus pode ter tocado no coração dele na seguinte questão: olha, que eu tenho certeza que não foi só comigo e com o Rogério. Aquilo ali é uma prática comum, eu acho que era comum dele, de meio que ignorar os funcionários, porque somos servos dele, né? Mas aquele dia ele teve que pegar na nossa mão e eu creio que Deus tocou no coração dele: olha, você que ignora seus funcionários, foram esses pequeninos aí que livraram o seu negócio de queimar. Foram eles. Eles que muitas vezes você não dá um bom dia, uma boa tarde, foram eles que atuaram para que a sua empresa não queimasse. Certamente aquele homem não estava preocupado com a questão do financeiro, porque com certeza a empresa deve ter um seguro, alguma coisa que cobre. Mas e a imagem da empresa, como é que ficaria? O que as pessoas iam falar de uma empresa daquele porte, se o fogo tivesse tomado conta, tivesse alastrado para a natureza, tivesse queimado a mata, ou alastrasse para outras empresas ali perto? Ia pegar muito mal. E aconteceu que os pequeninos que foram ignorados é que trabalharam para que aquilo não acontecesse. E eu aprendi com isso, vendo isso, que aquele homem, aquele dia, nos ignorou, mas depois, por questões de força maior, ele teve que pegar na nossa mão, nos cumprimentar e nos agradecer, né? E a gente vê que nos dias atuais, irmãos, muitas pessoas têm se achado superior às outras, às vezes por causa de diplomas, às vezes por causa de condição financeira, de dinheiro, de carro, de roupa, de sapato, de bens materiais, e às vezes as pessoas desfazem das outras. Vou cumprimentar isso aí por quê? Isso aí eu sou doutor em advocacia, eu sou doutor em direito, eu sou isso, eu sou aquilo, minha casa vale não sei quantos milhões, meu carro, aquele ali. E a gente tem visto uma sociedade muito egoísta, uma sociedade cada vez mais desumana e mais materialista. Mas a gente aprende com Cristo que nada disso tem valor. Porque o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, sendo todo-poderoso, Criador de todas as coisas, através dele tudo se criou, ele foi humilde o suficiente para vir à terra em forma humana, em carne e osso, assim como eu estou aqui, como vocês estão aí, e a ponto de lavar os pés dos próprios discípulos dele. Eu quero ler esse pequeno texto para os irmãos, ficando no Evangelho de João. E diz o seguinte: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Qual o exemplo que o Senhor deixou para nós aqui? Olha, ele sendo mestre, qual a necessidade que Cristo tinha de lavar os pés dos seus discípulos? Primeiro a gente tem que entender por que lavar os pés. Na época de Cristo, como as pessoas andavam de sandália ou descalços, os pés era talvez a região do corpo mais suja, por conta da poeira do chão, por conta do contato muito com a sujeira. E geralmente, quem era incumbido de lavar os pés de uma pessoa? Ou eram os escravos, ou eram os serviçais. A pessoa era escravo de alguém, ou era serviçal de alguém, ela lavava o pé do seu superior.
Mas o Senhor Jesus, em demonstração para nós, para que nós aprendêssemos que vale mais ser humilde e ser manso de coração, e vale mais servir do que ser servido, ele foi exemplo vivo para nós de como se deve agir. Então ele, na posição de mestre, na posição de cabeça daquela equipe, ele se colocou como servo. Em vez de ele ter se deixado servir por aquelas pessoas, ele os serviu, ele lavou os pés dos seus discípulos, nos dando um exemplo de como a gente deve fazer. Por várias vezes nas Escrituras a gente vê que ser humilde, ser manso, saber servir, vale muito mais, irmãos, do que sermos servidos e do que sermos agraciados. E falando sobre o antagonismo, e agora sim eu quero ler um texto um pouco maior. Eu vou para Isaías 14, versículo 11, que diz assim: Já foi derrubada no inferno a tua soberba. Com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. De quem que a Escritura está falando? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que desabilitavas as nações, e tu que dizias no seu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo levado, serás ao inferno, a mais profundo abismo. Nós vemos aqui, irmãos, o caso clássico, o primeiro caso de soberba da história da existência, né? Enquanto de Jesus Cristo, do Filho de Deus, do Criador de todas as coisas, enquanto dele nasce e transpassa a nós a humildade, a mansidão, nasce no coração de uma criatura, de um ser criado por ele, sentimentos opostos aos que nasceram no coração do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que o primeiro sentimento, o primeiro pecado de todos, que eu considero ser a mãe de todos os pecados, porque deles saíram todos, é a inveja. A inveja é o pior dos sentimentos que existe. A partir da inveja, nós conhecemos todos os demais sentimentos horríveis e os pecados saíram dele. E nasceu no coração de Satanás, naquele momento, uma inveja, porque Deus, quando criou ele, o deu o nome de Lúcifer. O que significa Lúcifer? Anjo de luz. Ele tinha na hierarquia angelical um alto patamar, ele estava numa posição privilegiada. Tinham outros anjos que estavam ali sob comando dele. E ele, olhando para si, cheio da glória que até então ele tinha e da autoridade, do poder que ele exercia ali, ele, olhando o Senhor, olhando que o Senhor ainda tinha muito mais glória do que ele por ter alguma, pensou que poderia estar no mesmo patamar. E ali surgiu a inveja. Eu quero estar naquele lugar lá. Quantas vezes a gente vê isso na nossa vida, né, irmãos? Quantas vezes as pessoas têm inveja do outro porque a pessoa compra uma casa, ou porque a pessoa se casa, ou tem um filho. Tem muita gente que tem inveja da gente, não pelo só que a gente tem, mas tem gente que tem inveja da gente querendo que a gente não tenha. Tem pessoas que têm inveja de você não porque você tem, mas ele não quer que você tenha. Não é que ele queira ter o que você tem, ele só está feliz apenas de ver que você não tenha. E Satanás criou isso, aí ele está naquele lugar, é lá que eu quero estar, eu mereço aquilo lá. E aí nasceu o que? A soberba. Eu mereço estar lá, eu tenho que estar lá, eu também tenho autoridade para estar lá.
E a gente sabe muito bem na história que o coração dele foi se enchendo daquilo, e é claro que o Senhor sabia, porque não tem como esconder nada de Deus. E ele foi com o seu discurso convencendo outros anjos daquele plano, daquela rebelião que ele estava tentando promover. Só que o Senhor sabia de todas as coisas e o expulsou. E olha que interessante, um ser que foi criado em glória, com autoridade, com uma certa posição hierárquica, por conta da sua soberba, por conta do seu orgulho, ele deixa de ser Lúcifer e passa a ser Satanás, significa o adversário. O adversário. Adversário de quem? De Deus? Não. Deus não tem adversário. Conforme cantou na canção aqui, o Senhor não tem adversário. Ele é adversário nosso, meu e seu. A Bíblia fala muito bem para nós que é o seu adversário, o vosso adversário. O Senhor não tem adversário. Quando alguém coloca Satanás como adversário do Senhor, ele está colocando Satanás no mesmo nível de Deus, e não é. O Senhor não tem adversário, Ele está sobre todos. Quando Ele resolve atacar a Jó, o que Ele faz? Ele ataca a Jó? Não. Ele vai lá e fala com Deus. E Ele só toca na vida de Jó quando Deus permite. Se Deus não permitisse, Ele não ia tocar. Mas o assunto aqui é a humildade. A gente vê essa soberba, esse sentimento nascido no coração do diabo, se manifestar na vida de outras pessoas, pela história. A gente vê aqui a história nas Escrituras de um rei chamado Herodes Agripa. Quem é esse Herodes Agripa? Ele não é o mesmo Herodes que mandou matar João Batista e que mandou matar os meninos com menos de 2 anos em Belém. Ele não é esse Herodes. Ele também não é o Herodes que participou do julgamento de Jesus Cristo. Não é esse Herodes. Ele é neto de Herodes o Grande. E esse homem, a Bíblia relata que esse homem, com suas vestes reais, com toda a sua glória, porque ele, diferente dos seus antecessores, ele era muito bem aceito pela população da época e pelas pessoas que ele governava. Ele era bem quisto, ele era querido pelas pessoas. Então ele sentia o maioral, ele já vinha de uma linhagem nobre, ele estava numa posição de rei, ele vestia belas roupas, belos trajes, tinha riquezas grandíssimas, e ele deixou aquela soberba tomar conta do coração dele. E a gente vê claramente o que aconteceu com aquele homem. Ele se negou a adorar o Senhor. Ele se negou a adorar o Senhor. Antes disso, ele mandou matar o apóstolo Tiago. Ele perseguia os cristãos, ele agredia os nossos irmãos, ele prendia, ele mandava o exército dele perseguir os nossos irmãos. E ele se negou a adorar o Senhor. E o que aconteceu com aquele homem? Ele foi comido de bicho. Foi comido por bichos. Ainda, imagina que situação, irmãos, uma pessoa viva sendo comida por vermes até a morte. Que coisa terrível, né? Que coisa forte, né? Isso tudo porque ele não teve humildade para adorar o Senhor, para ver que ele era menor, que ele tem um Deus que é maior que ele. E a gente vê isso nos nossos tempos, irmãos. A gente vê aí o que os políticos têm feito mundo afora, né? Os nossos reis da atualidade, governando as nações, às vezes com mão de ferro, às vezes deixando o povo numa situação muito difícil. Eu falo isso porque eu venho de um país riquíssimo. Todos aqui sabem, não é novidade para ninguém, que o Brasil é um país riquíssimo. Um país com riquezas naturais gigantescas, um país com pessoas muito boas, um país onde hoje, graças a Deus, nem sempre foi assim, mas hoje, vários cristãos, muitas igrejas, muitas pessoas servindo ao Senhor, mas é um país que não consegue dar certo de forma alguma. Por quê? Porque sempre no poder entram pessoas que estão interessadas no seu próprio bel prazer,
Sempre sentam no poder pessoas que estão interessadas no seu próprio eu, na sua própria soberba, nas suas próprias interesses, e o povo fica esquecido. E a nossa pergunta é: o que o Senhor tem visto, tem pensado disso? Esses homens eram para agir de forma ao contrário, esses homens eram para estar ali com o pensamento de servir, com o pensamento de fazer alguma coisa boa para o povo. Estou citando no Brasil como exemplo, irmãos, que eu vim de lá, mas há inúmeras outras nações que têm passado por isso. O povo venezuelano lá, nossos vizinhos, passado por coisas terríveis, porque os seus governantes pensam em si próprios. E trazendo para nós, será que a gente vai fazer a mesma coisa, irmãos? Como que tem sido o nosso dia a dia? Será que a gente tem se avaliado? Será que a gente tem se avaliado lá no nosso trabalho? Será que a gente tem se avaliado na nossa vizinhança? Como que a gente tem agido, irmãos, com os nossos irmãos de igreja? Graças a Deus eu louvo ao Senhor, por aqui no centro bíblico eu não vejo isso. Mas eu já vi em muitas igrejas, pessoas às vezes só conversarem com o seu grupinho, fazerem grupinhos dentro da igreja. Eu sou do grupo de louvor, e ali só o grupo de louvor conversa entre eles. Quem é do louvor às vezes não conversa com o irmão que é da diaconia, que é de outro ministério. E a gente não pode ser assim, irmãos. Nós temos que aprender a servir ao Senhor, mas também aprender a servir-nos uns aos outros. Eu louvo a Deus por a gente fazer parte de uma igreja ao qual os nossos líderes, o pastor Palmeiro e a irmã Clarice, não ficam oprimindo a membresia, que tem que fazer, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não oprime a gente, não fica batendo na tecla de dinheiro, de ter que dar doação. Aqui, graças a Deus, não tem isso. Eu louvo ao Senhor que aqui é pregado o Evangelho e a palavra do Senhor. Mas nós, como filhos, como igreja, a gente tem que aprender a servir. A gente sabe que a nossa igreja precisa de pessoas para trabalhar. Vamos nos colocar à disposição, irmãos. A gente tem pessoas aqui com talento, pode nos ajudar no louvor, pode ajudar na limpeza da igreja, pode ajudar a receber uma pessoa. Nós não somos cobrados com questão de dízimo e de ofertas, mas eu, como membro, como um de vocês, eu me sinto à vontade de falar que o nosso coração tem que estar aberto e voluntário para estar ofertando a casa do Senhor com alegria. Nós chegamos aqui, nós temos cadeiras confortáveis para a gente sentar, a gente tem água para beber, nós temos energia elétrica, nós temos casas de banho super limpas, um ambiente limpo. E por que isso é possível? Porque os irmãos estão contribuindo. Isso tem que partir de nós, essa alegria de contribuir com a casa do Senhor, com a obra do Senhor. Isso tem que partir de nós. Isso também é uma prova de sermos humildes, sabermos servir aos nossos irmãos, servimos ao Senhor, servimos à comunidade que a gente faz parte. Irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou deixar agora com o verdadeiro pregador da noite, que vai dar uma palavra melhor para vocês, mas que esse pequeno pensamento meu possa ficar para vocês como uma palavra de reflexão. Amém? Deus abençoe. Eu vou tentar ser muito breve e simples também dentro daquilo que nós nos propomos falar. Se calhar eu não vou falar para todos, mas vou falar para 2 ou 3 pessoas, quem sabe, que estão aqui, e que esta mensagem curta seja mais direcionada. Eu gostaria de ler primeira carta de Pedro, capítulo 4, e apenas o versículo 6 e o versículo 7. Capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Um dia deste, o meu neto mais novo, o Lucas, com 6 anos, chegou lá a casa todo eufórico e disse: vovô, vamos fazer braço de ferro. E eu disse: ok, Lucas, vamos
vamos fazer braço de ferro. E eu estava à mesa, e ele pôs-me de um lado, eu pôs-me do outro, ofereci alguma resistência e, por fim, eu deixei ganhar. Ele disse, ganhei. Mas sabem, ele não estava muito convencido. Mas ficou relativamente contente. Nós podemos fazer braço de ferro em muitas situações da vida. Eu lembro-me que devia ter os meus 15 anos, 16, e estava a pedir boleia. E veio um carro, e eu apercebi-me que os ocupantes daquele carro eram jovens. E ele, a cerca de 3, 4 metros antes de passar por mim, ele guinou para mim. Ele pensava que eu ia dar um salto, que iria fugir. Mas eu fiquei no mesmo lugar. Ele estava a fazer um braço de ferro comigo. Claro que eu podia ter perdido. Eu podia ter perdido inclusivamente a vida. Mas nós resistimos tantas e tantas vezes a coisas assim. Resistimos às circunstâncias. E até dizemos isto, é melhor quebrar do que torcer. E há uma outra expressão que nós também usamos. A mim não me vergam. Fazemos braço de ferro com as pessoas. Também há uma outra expressão que nós dizemos para um teimoso e meio. É braço de ferro, tu és duro, mas eu não fico atrás. Agora, temos um problema quando nós tentamos fazer um braço de ferro com Deus. E nós fazendo um braço de ferro com Deus, nós vamos perder sempre. Eu não vos aconselho, como também aproprio para mim próprio, este princípio. Não devemos fazer um braço de ferro com Deus. Porque Ele vai ter muito mais facilidade do que eu a vencer o meu neto naquele braço de ferro que nós fizemos sentados à mesa. E esse braço de ferro nós podemos fazer quando o Senhor, usando vários meios, avisos pela palavra de Deus, às vezes é uma mensagem particular que nos fala, é um recado que Ele manda por alguém, por circunstâncias, e Ele está a tentar chamar a nossa atenção. Isto já foi há muitos anos, mas um dia eu vi alguém que estava numa situação difícil e ela disse, eu sei que isto vem de Deus, mas não lhe adianta nada. Eu vou fazer esse braço de ferro. E ela perdeu. Ela perdeu. O Senhor diz que resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Estamos a falar acerca de humildade e o seu antagonismo. Portanto, o Senhor diz que resiste, Ele faz força, ele não cede no braço de ferro perante aquilo que é orgulhoso. Mas, por outro lado, Ele cede, dá graça àquele que é humilde. Por isso o nosso versículo diz, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, humildade. Aquele que se humilha perante Deus é uma questão de tempo, mas será exaltado. Inclusivamente essa exaltação pode tardar, mas é uma questão de tempo. Essa exaltação virá. E se não for aqui, será na eternidade. Nós lemos que o Senhor levanta o pobre do pó. E do lixo Ele levanta aquele que está necessitado. E o faz assentar entre os príncipes, isto é a exaltação. E o faz herdar o trono de glória. É assim que o Senhor faz aquele que se humilha diante dele. Ele exalta aquele que é humilde. E um dia nós podemos imaginar uma grande parada. Estamos no céu, estamos na presença de Deus e Ele vai honrar aqueles que se humilharam perante Ele. Aqueles que humildemente serviram o povo de Deus. E agora imagina, entre milhares de milhares, milhões de milhões, e Ele vai chamar o nosso nome. E nós vamos dar um passo em frente e todos os olhares vão convergir em nós. E o Senhor, eu não tenho dúvidas, Ele registra as nossas conversas, Ele registra as nossas obras, e Ele vai dizer que nós, inclusivamente, demos um copo de água fria na qualidade de discípulos. E vamos ser recompensados por isso. E seremos exaltados perante o Pai. Ele dá graça ao humilde. Reparem agora neste aspecto, neste pequeno grande pormenor.
Nós, para sermos salvos, precisamos da graça de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é a dádiva de Deus. Nós somos salvos por meio da graça, só que temos aqui um problema, é que Deus diz que dá graça ao humilde. Se nós não nos humilharmos perante Deus, não haverá graça para nós sermos salvos, porque Ele dá graça ao humilde. Porquê é que Maria foi escolhida para ser a mãe do Senhor Jesus? A teologia católica diz que, provavelmente poderá dizer que ela foi escolhida porque ela nunca tinha cometido pecado. Isso não é verdade. Outros poderão argumentar dizendo que ela tinha um caráter particular. Com certeza. Mas há um versículo pequeno que nos dá a razão pela qual ela foi escolhida. Ela própria diz que o Senhor contemplou a humildade da sua serva. O Senhor olhou para Maria e Ele demorou o seu olhar. Contemplou. Ele olhou demoradamente. Ele pousou os olhos nela. E o que é que ele viu? Ele contemplou a humildade da sua serva. Perante este versículo, eu sou de opinião que a principal razão para Maria ter sido escolhida para ser a mãe de Cristo, ser agraciada dessa forma, ter esse privilégio tão alto, foi pelo facto do Senhor olhar para a sua vida, olhar para o seu coração e ver que ela era humilde de coração e contemplou a humildade da sua serva. E depois nós vemos a seguir, porque me fez grandes coisas aquele que é poderoso. Primeiramente Ele contemplou a minha humildade. E depois Ele fez grandes coisas, mas primeiramente contemplou a humildade da sua serva. Precisamos de ficar diante de Deus em humildade. Não nos vamos demorar. Há uma passagem que eu passo a ler, que exemplifica sem grandes comentários o que é que significa ser humilde diante de Deus e ser arrogante diante de Deus. 2 homens subiram ao templo. E com o propósito de orar. Tanto um como o outro tinham uma boa intenção. Iam ao templo fazer o quê? Orar. Um era fariseu religioso, o outro publicano, uma pessoa muito mal apreciada pela sociedade daquele tempo, cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele não orava para Deus, ele estava a orar para ele. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isto é a humildade diante de Deus. É um homem humilde assim. O Senhor dá graça. Graça para salvar, graça para transformar. E Jesus acrescenta e conclui, digo-vos que este, o que disse, tem misericórdia de mim, pecador, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que a si mesmo se exalta será humilhado, mas que se humilha, o que se humilha será exaltado. Porquê é que algumas pessoas não são salvas, apesar das oportunidades que têm ao longo da vida? Qual é o problema? É no seu entendimento? Não, porque já entenderam. É falta de conhecimento? Não, porque já aprenderam. Tem perseguição? Não. Perdem o emprego? Também não é isso. É uma questão de ficarmos diante de Deus e dizermos, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu não sou digno, eu não mereço. Este homem nem sequer ousava levantar os olhos para o céu. Ficou lá no fundo, batia no peito e pedia misericórdia. O que você precisa de fazer é aquilo que nós, alguns de nós, muitos de nós com certeza já fizeram, que eu já fiz. Foi ficar perante o Senhor e dizer, Senhor, eu não sou digno de nada, eu não mereço nada. Sabem o que é uma pessoa falida? Não tem.
Sabem qual é a razão de haver muitos sem-abrigo nas grandes cidades, até mesmo no nosso país? Às vezes nós ouvimos a sua história. Tinham uma empresa, tinham um emprego, qualquer coisa, entraram em falência. Ficaram sem dinheiro. Não tem nada. Davi disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado. Por outras palavras, eu não tenho. E quando nós comparecemos diante de Deus e não pensamos nos nossos próprios méritos, que não é pelos nossos méritos que nós somos salvos, e nós assumimos aquilo que somos diante de Deus. Não importa aquilo que nós pensamos acerca de nós, e até aquilo que os outros pensam acerca de nós, porque às vezes os outros até pensam coisas boas acerca de nós. Mas o facto de pensarem coisas boas acerca de nós e serem verdadeiras, isso não é suficiente para nós agradarmos a Deus. Precisamos ficar perante Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Soberano, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos ama e provou que nos amava ao dar o Senhor Jesus. E dizer: Senhor, salva a minha alma, tem misericórdia de mim, pecador, por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É este convite, este desafio que eu faço. Mais nada. E esse é o tempo. Aquele que se humilha assim diante de Deus, de uma forma simples, será exaltado. Eu acabo com uma experiência que tive há muitos anos. Uma senhora tinha confiança com um sacerdote católico e disse que um dia que gostaria muito que eu falasse com ele. Ela era e é uma irmã na fé. Então, portanto, marcamos. E estivemos uma tarde inteira os dois a conversar. E ela estava ali presente, mas ela não interferiu na nossa conversa. E foi uma conversa agradável. Talvez tenha durado umas 4 horas. E de vez em quando eu punha-me de pé e falava e depois sentava-me. Foi uma coisa muito interativa. E a certa altura ele olha para mim e faz-me uma pergunta: espera aí, como é que são os vossos cultos? E eu disse: temos um lugar onde nos reunimos, cantamos alguns cânticos de louvor ao Senhor, fazemos uma pequena oração, lemos um texto da Palavra de Deus, falamos acerca da Palavra de Deus, pregamos a Palavra de Deus, o Evangelho. E ele disse: e vocês não têm mais nada? E eu disse: não temos mais nada. E é só isso? Eu disse: é só isto, e isto nos basta. Porque a nossa mensagem tem um foco, tem um centro, que é o Senhor Jesus. É um Evangelho que tem poder para salvar. E nós não precisamos de mais nada. E como é a vossa sala? Temos umas cadeiras para nos sentar, temos um micro, temos um sítio para pousar a Bíblia. E não tem mais nada. Diz: não, nós não temos mais nada. Mas o que temos nos basta. Nós temos esta mensagem para salvação e vocês dizem: e não há mais nada. Não. E isto nos basta para sermos salvos ao crermos em Cristo desta forma. Amém?